sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os principais destaques desta semana. Câmara Municipal de Taboão da Serra abre CPI para apurar atentado a Aprígio. Engenheiro Daniel é eleito prefeito de Taboão da Serra com a maior votação da história. Aprígio tem menos votos que em 2012 e é o primeiro mandatário a não se reeleger. Delegado seccional dá prazo até nesta sexta-feira para elucidar o atentado. Prefeito eleito anuncia André Egídio como primeiro secretário do novo governo e diz que vai criar 3 novas secretarias. Prefeitura Municipal de Taboão da Serra já acumulou mais de 170 milhões em dívidas neste ano. Aprígio deixa Centro de Cultura e Esporte abandonado e pode transformar equipamento em uma nova arena multiuso. O Roda de Fogo está no ar. Estamos de volta. Vamos iniciar os nossos destaques de hoje com eleições 2024. É com você, Adilson Oliveira. Engenheiro Daniel é eleito prefeito de Taboão da Serra com a maior votação da história. Aprígio tem menos votos que em 2012 e se torna o primeiro mandatário a não se reeleger. Engenheiro Daniel, do União Brasil, foi eleito prefeito de Taboão da Serra neste último domingo, no segundo turno, com a seguinte votação: 89.386 votos, o que representa 66,27% dos válidos. Aprígio ficou com 45.492 votos, 33,73%. Mais do que dizer o resultado da eleição, viu, Márcio? E você que nos acompanha, vamos fazer um raio-x do voto por sessões, por zonas eleitorais, pelas 2 zonas eleitorais e pelas sessões em Taboão da Serra. Na zona eleitoral 324, vamos lá, são 264 sessões na zona eleitoral 324. Engenheiro Daniel teve 33.964 votos, 58% dos votos válidos. Aprígio, 24.211, 42% dos votos válidos. Esse percentual se refere à votação válida, à votação obtida pelos candidatos. Então essa foi a zona eleitoral 324. Agora a zona eleitoral 416, que é da região do Pirajussara, né? Vamos lá. São 329 sessões eleitorais na zona eleitoral 416. Engenheiro Daniel teve 55.422 votos, 72% dos votos válidos, e Aprígio 21.281 votos, o que corresponde a 28% dos votos válidos. Portanto, Engenheiro Daniel com 89.386 votos, 66,27%, e Aprígio 45.492 votos, 33,73%. Agora, em relação às sessões eleitorais, viu, Márcio? Lá na zona eleitoral 324, as sessões da zona eleitoral 324. É onde você vota, né, Márcio? Onde você vota. Nesta zona eleitoral, o Aprígio só ganhou em 3 locais de votação. Eu quero lembrar que são 329 sessões, né? E o Aprígio só conseguiu ganhar em 3 locais de votação. Ele ganhou apenas na ETEC, na escola Emi Mingau e Vandique de Freitas. Aliás, a primeira, você se lembra, Márcio, que a primeira apuração que teve,
A primeira apuração que teve foi a única vez que o Aprígio apareceu na frente. 100 votos contra 90 votos do engenheiro Daniel. Foi justamente dessa zona eleitoral, que é uma seção apenas, dessa seção eleitoral, que é uma urna apenas da ETEC. O local foi a ETEC, ao lado da prefeitura, né? E aí teve, então, depois a Emi Mingau, também no Jardim Maré Rosa, Márcio Cancian. Então, a Emi Mingau, lá o Aprígio, então na ETEC, o Aprígio teve, como eu disse, 100 votos, 53%, e Engenheiro Daniel, 90 votos, 47%. O outro local, como eu disse, Emi Mingau. Emi Mingau, vamos aqui abrir a lista. Emi Mingau, ok? Ele teve nesse local de votação, vamos ver aqui, 742 votos, o Aprígio, representando 56%, e Engenheiro Daniel, 573 votos, 44%. O outro lugar que o Aprígio ganhou, só o terceiro lugar que o Aprígio ganhou, só esse outro local, foi vamos ver aqui, Escola Vandique de Freitas, como eu disse, Aprígio teve 1.329 votos, 51%, e Engenheiro Daniel, 1.293, 49%. Então, só nesses três locais de votação é que Aprígio ficou na frente do Engenheiro Daniel. Agora, lá na outra zona eleitoral, a 416, você pode acompanhar aí, são 329 sessões, aí votação esmagadora do Engenheiro Daniel, ganhou em todos os locais de votação, todas as sessões, Aprígio não ganhou em nenhuma delas. Agora, na votação geral, o Aprígio, que teve total de 45.492 votos, teve menos votos que as abstenções, Márcio Cancian. Então, primeiro lugar foi o Engenheiro Daniel, segundo lugar, Aprígio. Não, as abstenções. E terceiro lugar, aí sim, o Aprígio, né? E eu destaco, para finalizar, que o Aprígio teve uma votação tão baixa, mas tão baixa, que teve menos votos de quando ele disputou a prefeitura pela primeira vez, em 2012. Você está vendo aí, a gente puxou esse dado, eu vou até abrir aqui para eu comentar com vocês. Nessa eleição em 2012, ele teve 46.999 votos. Teve mais votos lá em 2012 do que agora, em 2024, que ele teve 45.492 votos. Márcio Cancian. Foi um piloto que não sabe dirigir, pegou uma Ferrari e deu nisso. Não tem mais o que dizer, o Roda de Fogo já falamos todo o nosso programa que a gente vem comentando, vem falando, um piloto da Ferrari que não sabe dirigir. O espaço é muito curto para fazer uma análise, né, dessa votação tão baixa aí do Aprígio. Ele perdeu para ele mesmo. Então, isso aqui é o resultado de um governo... resultado. Tudo, na política vem o resultado, vem as ações e os resultados. Né? Então, essa votação é condizente. Condizente, eu acho que foi muito, não é condizente. A votação não é condizente, a votação é acima. Muito acima do que ele merecia, muito, muito acima. Então, ressaltando, o engenheiro Daniel teve uma votação histórica, a maior votação da história de Taboão da Serra e também da região, viu, Márcio? Ele superou a votação que teve o prefeito de Embu das Artes, prefeito eleito de Embu das Artes, Hugo Prado. Hugo Prado teve cerca de 88.100 votos agora, em 2024, e agora o engenheiro Daniel superou a marca 89.386 votos. Se torna
o prefeito eleito com maior votação de Taboão da Serra e da região. E aí, Aprígio, só ressaltando, né, teve uma votação menor que em 2012, 12 anos depois, como é que pode ter uma votação menor ainda e se torna o primeiro prefeito de Taboão da Serra a não conseguir a reeleição? Eita, nós, hein, Márcio Canciano? Vamos para o nosso próximo destaque, que não tem novidade nenhuma aí nesse caso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o primeiro pronunciamento do prefeito eleito. Márcio Canciano. A Câmara Municipal de Taboão da Serra abriu uma CPI para apurar o atentado ao prefeito Aprígio. Foi nesta terça-feira a abertura da comissão, não é parlamentar, não é uma CPI, só para você entender, né? Foi aberta nesta terça-feira. Teve como a base de assinaturas, que são somente 5 necessárias para a abertura da CPI, contou-se com 7 assinaturas. Nós vamos ver aí, nós falamos com o presidente da Câmara e também falamos com o propositor desta CPI, que vão explicar melhor. Veja. É um pedido de um vereador, ele é regimental. Sandro Aires solicitou a CPI para não somente apurar, acompanhar, na verdade, os fatos, porque nós não somos policiais. Na verdade, está isso sobre a tutela da Polícia Civil. E, com certeza, eles estão fazendo essa apuração. Mas a Câmara Municipal, por um fato político também, que durante todo esse tempo imputou-se, quiseram imputar o caso, a questão do engenheiro Daniel, nós aqui do grupo do engenheiro Daniel solicitamos, aí, através do Sandro Aires, essa abertura da CPI para acompanhar justamente a vigilância, né? Na verdade, o acompanhamento dessa desculpa, eu perdi aí. Investigação da Polícia Civil. Na verdade é essa. Então a gente quer dar uma resposta à sociedade, porque muito se falou durante essa campanha, bem contra o mal, se lá é o bem, aqui estava amputando que nós somos o mal. Então ficou uma situação muito ruim para toda a população, querendo. Isso não transformou isso em voto. Na verdade, o tiro saiu pela culatra. Pelo contrário, o engenheiro Daniel foi muito bem votado. Quantas assinaturas o senhor já arrecadou para a abertura dessa CPI? Nós estamos com 7 assinaturas, o mínimo são 5 assinaturas, já temos 7 assinaturas. CPI. Olha, eu propus essa CPI porque é regimental, sou presidente da Comissão de Segurança Pública aqui na Casa Legislativa, então a gente quer esclarecer para a população taboanense, porque a gente, nesses últimos dias, a gente sabe que foi um atentado a um prefeito da cidade, um mandatário da nossa cidade, né? Então, e foi num curso eleitoral. Poderia mudar o rumo das eleições? Poderia mudar os rumos das eleições, mas a população sabe que não foi o nosso prefeito, atual prefeito agora, que ganha as eleições, que tinha feito essa... E nem a gente quer apurar, até para dar resposta para o grupo político nosso e o grupo político da cidade. A gente vai, de fato, daí a gente segue com tranquilidade, porque faltam ainda para acabar esse biênio, essa legislatura, de 2 meses. Uma CI ela chega a ser 120 dias. Então eu acredito que próximo aí do final do ano a gente consegue dar essa resposta ou para o início já do mandato do atual prefeito. Muito bem, você viu aí as declarações do André Egídio e também do propositor Sandro Aires, que falou com a gente, exclusivo aqui no Roda de Fogo. Ele mesmo diz, hein, Adilson Oliveira, você que nos assiste, uma CPI, né, que não vai dar em nada com nada, apenas política, né, uma CPI política. Vão apurar o quê? Vão chamar quem e vai apurar o quê? Só que o governo Aprígio, né, no geral, a campanha Aprígio imputou esse crime ao grupo do engenheiro Daniel. Então, agora uma CPI não vai conseguir provar nada, não vai levar a nada e não vai chegar a nada
Você tem alguma coisa para dizer? Nada sobre isso daí? Ou a CPI política que não vai levar em nada ou vai? Márcio Cancian, é uma CPI criada como, vamos dizer assim, uma retaliação, uma vingança. Eu considero uma vingança. Porque os 6 que são da oposição, 6 vereadores dos 7, 6 que são da oposição que criaram a CPI, estão muito furiosos, muito irritados, né, com o fato de o Aprígio e o gabinete do ódio do prefeito terem feito afirmações dizendo que os vereadores apoiavam o candidato do crime e, como você já lembrou, acusarem o grupo político do engenheiro Daniel de ser o responsável pelo ataque a tiros ao prefeito. Então os vereadores estão muito bravos. Então criaram essa CPI aí com o objetivo de, né, dar pá de cal no governo Aprígio, ou seja, né, para que o Aprígio tenha os últimos dias de governo, né, fique muito preocupado, né? Falam até em caçar o prefeito, mas eles vão, né, fazer um monte de questionamentos sobre a política de segurança da cidade, do prefeito, que trocou o secretário de segurança aí, né, como loteamento político para agradar amigo, né? E não aconteceu nada. Além também de ter sucateado a guarda municipal, destratado, desvalorizado os guardas, e vão até questionar que carro é esse blindado que não suporta tiro, ou seja, uma blindagem fraca. Aí vão questionar o contrato, né? Como é que o Wagner Stein Jr., né, contratou uma empresa, porque esse carro é locado. Como contratou uma empresa para oferecer o carro, né, dar um carro para a prefeitura alocado, que não aguenta um tiro, né? Então eles vão levantar todas essas leves aí, Márcio. Mas eu não estou dizendo que eles estão certos. Estou dizendo o que vai acontecer. Olha, uma CPI em novembro, para acontecer em novembro. O governo Aprígio teve tantos escândalos, tantos desvios. Nós denunciamos tanto aqui durante 3 anos denunciando e não nos deram ouvidos. Não teve uma CPI para nada, né? Não teve nada. Agora, meu amigo, agora a vaca já foi pro prédio. Mas peraí, Márcio, peraí. Você tá surpreso com o quê? Esses vereadores aí? Não fizeram nada. Agora que vai ver carro de locação. Mas já foi, já é. A vaca já foi pro brejo. Esses vereadores se preocuparem com os contratos. Esses vereadores aí passaram 4 anos praticamente, né, com perdão da palavra, como chupins deste governo. E agora eu vou dizer para vocês, se imputaram isso a vocês, olha, sentam, cruzam os braços, a polícia não vai ter nada a ver, né? Se não tem nada a ver, você senta, cruza os braços, a polícia, daqui a pouco nós vamos trazer esse assunto. A polícia vai trazer e esclarece o caso. Agora, querer saber de contrato, agora, depois que a vaca foi pro brejo... É uma CPI eminentemente política, já era. Quando o prefeito, eu não estou aqui como defensor do prefeito, mas os vereadores deveriam ter se preocupado quando os problemas se acumulavam, e a gente sempre apontou aqui. Então, né, Márcio, é o que temos para hoje. Os vereadores são medíocres. São medíocres e irresponsáveis. Olha lá que nós ouvimos na sessão, o Marcos Paulo, ele viu, agora que ele falou que tinha um circo dentro do campo do Guaciara lá, criticando o Aprígio, falou, o governo Aprígio colocou um circo dentro do campo, né? E aí, quando é que esse vereador
chamou atenção para esse problema quando Não, nem o circo desse. foi colocado lá? Nem desse, nem de outro. Então, esse vereador Marcos Paulo é um demagogo, um hipócrita. O senhor é um hipócrita, viu, vereador Marcos Paulo? E aí, quando eu falei lá, eu falei alto lá, durante a sessão, ele veio falar, mas o senhor que não noticiou isso. O senhor é hipócrita, mal informado hipócrita. Nós cansamos de dizer aqui, aliás, essa pauta foi trazida pelo Márcio Cancian, de que tinha um circo, que o Aprígio, em vez de reformar o campo naquela época, pôs um circo para funcionar lá. Então o senhor ficou caladinho, não falou nada na época, e agora vem se passar como bom moço, como bom vereador que fiscalizou. Faça-me um favor, hein, vereador Marcos Paulo? Nós fizemos o nosso papel. Nós informamos a população, fizemos o nosso papel. Quem não fez o papel foi os vereadores. Nós fizemos o nosso papel. Márcio Cancel, continua com a sua pauta em relação à segurança? Pode ser? Com relação à segurança, vamos continuar então. Tem relação a isso, né? Sim. Então, o delegado seccional dá prazo até sexta-feira agora para elucidar o atentado. Nós estamos gravando nesta quarta-feira, né? Dia 29. Sim. Né? E ele deu até sexta-feira para elucidar o caso. O delegado Hélio Bressan nos disse pessoalmente que até sexta-feira. Pode ser que não seja sexta, pode ser que demore alguns dias, mas ele já deu um prazo aí bem provável para elucidar esse caso. Então vamos lá, já que tem uma coisa a ver com a outra, né? Viu, mas hoje é quarta-feira, né? No dia 30, né? 30 de outubro. Hoje é 29, dia 30. Dia 30 de outubro. Hoje é dia 30, me perdoe, né? Então até sexta-feira ele deve elucidar o caso. Vamos supor que sim, que ele elucide o caso. Olha, foi X, o mandante foi X, tá aqui tudo certinho. Olha, tá aqui o caso, vamos arquivar que é aqui, né? Que os culpados sejam levados à justiça e punidos de acordo com a lei. Eu quero saber depois o que a CPI vai falar, vai dizer o quê? Né? Vai dizer o quê? Vai falar o quê? Vai ficar 90 dias. Vai cair a máscara. Vai, CPI vai cair tudo, gente. Deveriam, né? Eu vou te contar uma coisa. Realmente, muitos, quando a gente deu essa notícia, muitos disseram que vai por falta do que fazer, né? Então, a polícia está trabalhando, a delegacia, o delegado seccional está trabalhando, está tendo uma investigação, está tendo um caso. Bastava sentar e esperar que, se é a questão que for imputada a alguém, vai ser esclarecido. E pronto, e ponto final. Agora, CPI nessa altura do campeonato, eu vou dizer uma coisa para você, continuo indignado ainda. Eu só ressalto que, na esteira do que eu dizia, os vereadores são tão irresponsáveis que eles utilizam um instituto, um instrumento sério, que é uma CPI, para investigar coisa relevante, e isso foi o que não faltou, né? Então eles utilizam um instrumento sério para agir como vingança contra o prefeito, né? Essa é a realidade, né? Pois é, em vez de descobrir os reais problemas da cidade. Essa CPI não vai para frente, não vai dar em nada, e vamos para o próximo destaque. Prefeito eleito anuncia André Gídio como primeiro secretário do próximo governo e diz que vai criar 3 novas secretarias. Após a festa da vitória, engenheiro Daniel, após ser confirmado prefeito de Taboão da Serra, engenheiro Daniel comemorou a vitória com os apoiadores, com os eleitores e depois concedeu uma entrevista em que fez a primeira fala como eleito, projetando o próximo governo, do qual ele estará à frente como prefeito a partir de 1º de janeiro de 2025. Ele falou, entre outras coisas, que não tem muita expectativa em relação à transição não, viu, Márcio? Ele acha que pela postura e pelo perfil do prefeito Aprígio,
que sempre procurou desqualificar os adversários em vez de discutir propostas para Taboão, o engenheiro Daniel falou que não tem muita esperança que vai ter uma transição, né, de o Aprígio apresentar a gestão administrativa e financeira, porque a transição é isso, né, Márcio? Está acabando o governo, o prefeito que sai, chama o que foi eleito para falar, olha, a situação administrativa e financeira é essa. Então, se depender, né, na expectativa do engenheiro Daniel, não vai acontecer isso. E ele falou também sobre o secretariado, o futuro secretariado, perdão. Falou que o André Egídio será o primeiro, já é um nome confirmado, e falou mais sobre outras secretarias. Mas vamos ouvir o que o engenheiro Daniel, prefeito eleito de Taboão da Serra, disse nesta entrevista coletiva. Acho que o único nome de secretário que eu posso falar aqui, não é segredo para ninguém, é do doutor André. Né? Doutor André é secretário de uma secretaria que ainda não existe, né, André? Nós vamos criar ela. No demais, a gente está estudando, é claro que a gente tem alguns nomes já, mas a gente vai passar para a imprensa no momento certo, tá? Se a prefeitura vai ter mais secretarias do que tem hoje, quantas? O perfil do seu secretariado? Eu pretendo criar algumas secretarias que eu acho que é importante para a cidade. Eu sei que isso gera um custo, mas a gente vai fazer uma gestão responsável, uma gestão competente. Eu acho que hoje, eu não posso falar muito dos gastos que a gente tem, se é correto, se não é correto, porque a gente não conhece afinco o que está sendo feito, tá? Mas é assim, a gente tem responsabilidade. É claro que a gente sabe que quando a gente cria secretarias, a gente traz novos gastos para a cidade. Mas tem algumas secretarias que eu entendo que Taboão da Serra ficou muito para trás, como a Secretaria da Tecnologia e Inovação, que nós vamos criar aqui em Taboão da Serra, Secretaria de Indústria e Comércio também, que é compromisso nosso de criar, tem a Secretaria da Mulher também, que nós temos esse compromisso, e no demais a gente vai analisar, a gente vai estudar. O perfil do secretário, a gente precisa colocar pessoas capacitadas, pessoas que tenham conhecimento técnico da pasta, que saibam fazer gestão. Agora, é muito claro que estar secretário, gente, tem algumas premissas. Primeiro, você precisa fazer um trabalho respeitando as lideranças da cidade, respeitando os vereadores da cidade, conversar com a população. Então, é muito normal que você precisa fazer uma mescla da pessoa ser político e ser profissional. Seu irmão, ou ele será secretário? Olha, o meu irmão é um grande profissional no segmento dele. Primeiro eu precisaria perguntar para ele, porque meu pai fala que já teve um filho louco de entrar para a política. Não sei se ele vai ter o segundo. Ele é dentista e ele é bucomaxilo também de profissão. Eu gostaria muito que ele me ajudasse. Eu não sei se ele tem essa aptidão pelo serviço público, mas se realmente lá de fato, lá na frente, a gente precisar de uma pessoa de confiança, uma pessoa técnica, uma pessoa capacitada, com certeza ele seria um bom nome. Aí, Márcio Canciano. André Egídio, primeiro secretário, já confirmado, e mais 3 secretarias, né? Tecnologia e Inovação, Indústria e Comércio e Secretaria da Mulher. Muito bem, eu só acho que ele não vai criar por uma questão né, da guarida à equipe dele, porque essas duas estariam englobadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tá? Poderia estar dentro dessa secretaria, mas o Daniel vai ter que, né, criar essa Secretaria da Mulher, importantíssima, né? Não estou dizendo que não são importantes. Tecnologia, muito bom, mas para quem está começando, eu acho que deveria vir, fora a Secretaria da Mulher, né, que deveria estar lá acoplada também dentro de uma, sei lá, assistência social, alguma coisa assim. Ele deveria começar bem, economizando, né? Com isso ele vai aumentar mais 3 secretarias, nós temos por volta de 14. 18 secretarias. 18, vão passar a ser 21 secretarias, né? Não seria um bom começo, na minha opinião. Seria para acoplar primeiro, porque daqui a pouco eu vou trazer o meu destaque e você vai entender o porquê que eu estou falando. Tá? Então acho que ele teria que ter um pouquinho de cautela agora. Um caldo de galinha agora não ia fazer bem para ele, não ia fazer mal. Um pouquinho de cautela antes de criar de cara 3 secretarias, englobasse, né, por enquanto, depois que acertasse. Tem coisas
piores aí para ele vir no primeiro ano dele de governo, Adilson Oliveira. Eu vou falar daqui a pouco para você. A minha opinião é que, em relação às duas secretarias, Tecnologia e Inovação e Indústria e Comércio, eu entendo, eu concordo com você, acho que poderia serem acopladas, poderiam ser aglutinadas, tem outros termos que a gente pode usar, né? Incorporadas a desenvolvimento econômico, poderia sim, né? Agora, a Secretaria da Mulher, eu entendo que é simbólica a criação da Secretaria da Mulher, até por conta de toda a violência contra a mulher, que é um caso de calamidade pública. Então, seria um gesto importante para jogar luz neste problema, né, da falta de políticas públicas para as mulheres, especialmente, lamentavelmente, no governo Aprígio. Ficou quase 4 anos para terminar o Complexo da Mulher, ou o Centro de Cuidados e Proteção à Mulher ali, né, na região do Parque Pinheiros. Ficou quase 4 anos, quando a obra já tinha sido iniciada no governo anterior, né, e abandonou o Centro de Referência de Saúde da Mulher. O prédio virou local até para uso de coisa errada, né? A gente fazer coisa errada. Então, a Secretaria da Mulher, eu apoio a criação, né? Agora, as outras duas secretarias, eu concordo com você, deveria ter tido cautela neste primeiro momento. Na minha opinião, a Secretaria da Mulher deveria ser acoplada ali no Complexo da Mulher, né? Estaria acoplada ali. Mas você sabe o que eu estou dizendo com isso já? Eu vou para o meu próximo destaque, para entender melhor. Tá certo? Márcio Luciano. Vamos lá. A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, para você que nos acompanha, já tem um acúmulo de dívidas em 2024 de mais de 170 milhões de reais. Vou dar um pequeno raio-x para você. O valor previsto no orçamento em 2024 seria 1.318 milhões e 160 mil e 213. Seria um valor previsto. Nós já estamos quase no final, somente a 2 meses do término do ano, e só arrecadou 851.703.709. Para você ter uma ideia, quase 50% a menos. Nós só estamos em novembro e dezembro. Repete para nós aí o valor estimado. Estimado para 1.318.166.213 reais. E só foi arrecadado 851.703.709 reais. Tá certo? Olha você. Entendeu? Agora, Adilson Oliveira, baseado no valor previsto, as despesas já até agora já estão em 1.359.615. Você está entendendo? O que já pagaram, né? O que está pago aqui, que já pagaram dentro desse valor arrecadado, 731.096.760. Você vê que tem muita coisa para pagar. Está atrasado a empresa de lixo, a Star Nutri, que fornece merenda, está atrasado também a Tarifa Zero. Parece que há também atraso na gestora de saúde. Então, fora o rombo que já esteve anteriormente de 102 milhões de reais. Com uma dívida de 2024 somada, são 174 milhões até hoje. Então, você vê aí no que eu estou dizendo, que caldo de galinha agora, né, não faria mal. Porque o engenheiro Daniel, o próximo prefeito de Taboão da Serra, vai estar com um caixa esvaziado, quebrado, né? Um caixa quebrado, não vai ter muito o que fazer. Se já quebrado, iniciar com novos, né? Ele tem... tem mais outra coisa, hein?
o Aprígio, pelo que a gente está tendo informação, vai deixar esses 500 cargos para serem demitidos na conta do Daniel. Tem mais essa, são 507 hoje, mais ou menos. Cerca de 600. Cerca de 600 livre nomeados que vai deixar por conta para ele pagar. Tem mais essa, né? Então, por isso que eu estou dizendo que caldo de galinha não faria mal no início do governo do Daniel. Foi por isso que eu estou dizendo que terá que ter muita calma nessa hora. Quer dizer, Marcos Cansen, aqui o governo Aprígio, o Wagner Eckstein Júnior, vai deixar para o próximo prefeito pagar essa cambada de livre nomeado em cargo geral? Olha, a informação de que seriam demitidos dia 1º. Mas tem um detalhe. Hoje é quarta-feira, dia 30. Nós não temos essa informação se a folha de pagamento foi paga ou não. Ou vai ser paga ou não. Amanhã, dia 31, que está uma promessa para a folha de pagamento. Tudo bem, mas a informação que nós temos que eles estavam com dificuldade de levantar o montante da folha. E isso a prefeitura, isso é verdade. Eles estão com dificuldade de levantar o montante da folha para pagar amanhã, no caso, né, 31. Então, com todas essas dificuldades, eles têm que trocar. Se eles não mandar os ONNs embora agora, o que acontece? São mais 2 meses de folha, né? E ele precisa somar esse valor e eles não pagariam a indenização, mandariam embora em dezembro, não pagaria indenização, que deve ser um valorzinho até considerável. 500 indenizações, cerca de 600 indenizações, é um valorzinho. Então, o que eles podem trocar? Olha só, essa informação é importante. Eles podem trocar, pagar 2 meses e deixar a conta para o próximo prefeito, ou mandar embora agora dia 1º, mas aí a Dilson Oliveira mais dinheiro em caixa deverá estar para pagar a indenização. Ou seja, senhor Wagner Júnior, o senhor está com... o senhor está lascado. Por isso que eu digo... Eu quero que caia nas costas dele, é o irresponsável. E vai cair. E por isso que eu disse para você que caldo de galinha... talvez o engenheiro Daniel não esteja, não tenha esses números, né? Talvez. Não vão dar para ele na transição. Não vão fazer a transição. Não vão apresentar os contratos supostamente, né? Supostos, aqueles contratos curiosos. Não vão passar isso, né? Então, fica aqui uma interrogação. Não eram para mandar embora dia 1º, mas vão ter que indenizar em dezembro, não vão ter dinheiro. Tem 2 folhas de pagamento sobre responsabilidade do Aprígio, né? E referente a 2 meses. A 2 meses, então novembro e dezembro. Então, olha... Tem gente que não está dormindo lá não, Adilson Oliveira. É um tremendo abacaxi, hein? O prefeito eleito tem que ficar de olho, hein? Isso que eu estou te falando. Então, olha, tem que tomar providência, senão vai cair no colo. Vamos criar 3 secretarias? Tudo bem, não há problema, não sou contra, mas ele vai pegar no primeiro ano um abacaxi financeiro que ele tinha que tomar um caldo de galinha agora que não faria bem. Faria bem, não faria mal a ele não, Adilson Oliveira. Próximo destaque. Tá feito o alerta aí. Tá feito o alerta. Então a população... Talvez o engenheiro Ney não tenha esses números, vocês também, se quiserem consultar no portal do Transparência, não tem esses números, mas até a folha de pagamento deste mês de outubro, que é referente a outubro, estão com dificuldade para pagar, fora aquelas outras empresas que nós já colocamos aqui para vocês. Em pensar que esses livre nomeados, né? E, além de ter esse problema financeiro, né, os livre nomeados, vai procurar se eles estão lá, né, nos equipamentos públicos trabalhando agora, hein? Imagina. Então, quem é que paga por toda essa situação, Marcos Cancelo? Não. A população. A população. Nosso que paga, nosso bolso que... A população que vai, né, afinal de contas, é que quem paga os impostos, que vai ter um rombo para... Vai ter que pagar. A população vai ter que dar conta desse rombo, dessa administração incompetente, e ainda vai sofrer com falta de funcionário lá no equipamento público, na UBS, na escola, que os livre nomeados, né, não vão aparecer mais para trabalhar. Sem chance. Esse é o resumo da tragédia anunciada. É com você, Adilson Oliveira. Aprígio deixa Centro de Cultura e Esporte abandonado
e pode transformar o equipamento em uma nova arena multiuso. No feriado do dia de Santa Terezinha, foi emendado, vocês lembram? O feriado caiu no dia 1º de outubro, uma terça-feira. Na segunda-feira, o Centro de Centro de Cultura e Esporte, o CCE, do Jardim Comunitário, foi invadido, arrombaram a porta, reviraram as coisas lá, não chegaram a levar porque, né, algumas pessoas da prefeitura chegaram a tempo lá, funcionário, ajudante geral, chegou lá e a tempo de não darem um estrago, fazerem um estrago ainda maior. Mas aí vandalizaram, jogaram ovos pelo chão, abriram a janela, arrebentaram a porta, teve objetos da cozinha que foi parar dentro do córrego, mas nós temos imagens que nós obtivemos. Veja. Tá aí a situação de completo abandono deste equipamento, o Centro de Cultura e Esporte no Jardim Comunitário, ali na região do São Judas. Olha a situação que ficou esse equipamento. E por que isso? Porque não tem guarda patrimonial lá, viu, Márcio? O governo não põe guarda patrimonial, deixa lá ao léu, ao Deus dará, né? E nós recebemos uma denúncia de um funcionário da prefeitura em relação a esse episódio aí, dizendo que há suspeita que o Wagner Nextem Júnior não está colocando guarda patrimonial lá, porque também sucateou a categoria, deixou os funcionários ir embora porque recebem mal, esse governo paga mal também, né? Mas de caso pensado, para contratar uma empresa um novo contratinho, contratar uma empresa para colocar funcionário lá para trabalhar como guarda patrimonial, como vigia. Olha só, né? Desvaloriza o funcionalismo, não valoriza os guardas patrimoniais a ponto de eles irem embora por más condições de trabalho para contratar uma empresa, um novo contrato. Essa é a denúncia que nós recebemos de um funcionário da prefeitura, né, relatando em relação a esse episódio aí do vandalismo nesse equipamento público. Márcio Cancian, olha a falta olha o desleixo dessa administração. Muito bem. Tudo que a gente tem dizendo, mostrado aqui para vocês, uma coisa absurda, com mães, filhos, pacientes, autistas, todo esse mal que você, Wagner Nextem Júnior, está provocando há 4 anos, vai cair tudo nas suas costas. Todo esse mal por incompetência, por a sua olha, vai cair, Adilson Oliveira, eu estou indignado por o Aprígio fechar os olhos para o seu genro, deixar fazer o que quisesse, né? Então, Aprígio, não é seu genro às vezes não, é você mesmo que fechou os olhos
a toda essa maldade que esse seu genro fez com mães, crianças, autistas. Foi maldade. É maldade isso. Tudo que você fez. E quem sabe, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não te mostre tudo isso de uma forma que não castiga. Deus não castiga, não. Mas você não vai sair bem dessa, não, viu? Tomara que não saia, porque você vai, de uma forma ou de outra, você vai ter que pagar por toda essa maldade. Eu já ficaria suspeito que essa turma toda fosse varrida da política taboanense, que nunca mais Não vai. Ficasse à frente do executivo municipal, ficasse à frente da administração. Não, jamais. Nunca mais. Jamais. Wagner Júnior, Mário de Freitas, essa turma aí. Tem que sair daqui da cidade. Você tem que ser escorraçados por má gestão, por irresponsabilidade administrativa. Essa turma aí só destruiu Taboão da Serra e a arena multiuso que esse governo deixou de destruir. Vai pagar, eles ainda vão pagar ainda. Esse centro comunitário, esse centro de esporte e cultura, pode se transformar em uma nova arena. Tem 2 meses de governo ainda. Esse governo ainda tem 2 meses pela frente. Ele vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar. E eu, só para concluir, Márcio, eu quero chamar a atenção para a votação do Aprígio na zona eleitoral 416, que é a zona eleitoral, por exemplo, do Jardim Comunitário, da região do Pirajussara. O engenheiro Daniel teve 66, na votação geral, ele teve 66,27% dos votos. Na região, na zona eleitoral, na região do Pirajussara, o engenheiro Daniel teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, todas as zonas eleitorais acima desse percentual de 66%. Ou seja, a média foi 66%, e nessa zona eleitoral da periferia, o Daniel teve, em geral, mais de 70%. O que é isso? Resultado. Que o governo o Aprígio abandonou a periferia. Abandonou, deixando tudo abandonado, como a gente viu aí, nesse equipamento, e levou o troco merecido. Muito bem, 31 de dezembro, acho que é a prazo de validade. Muito bem, então nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência, porque o que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até Até lá.